Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, queridos? Podeis tomar os vossos assentos. Eu quero tributar a Deus toda a honra e toda a glória e dizer que é uma alegria muito grande estar convosco. Me sinto honrado por fazer parte desses 21 anos. Muito me alegrei quando o convite me foi formulado. Deus abençoe pastor Mário, pastora Janena, que Deus abençoe. É uma alegria poder fazer parte dessa família, os pastores, né? Eu confesso aos irmãos que quando eu vinha para cá, passava um filme na minha cabeça, lembrando o nosso primeiro encontro. Eu até compartilhei com o pastor, né? Nós estávamos indo pregar, um pastor estava nos levando, nós estávamos dentro de um Tempra preto, todo filmado, num dia que deu enchente de São Paulo inteira. Cláudia com o Lucas no colo, Lucas novinho, e nós entrando no meio da água, o pastor Mário na frente, segurando no ai meu Jesus. Você sabe, o ai meu Jesus, quando o carro dá um tranco, acontece alguma coisa, você segura, ai meu Jesus. E o pastor Mário dizia para o rapaz, para o motorista, varão, vigia. Ele entrava no meio da enchente, e o pastor Mário orando na frente, eu, a Cláudia e o Lucas no colo atrás. Jesus, tem misericórdia, deixa parar não, deixa parar não, deixa. E a partir daquele momento, Deus nos fez uma aliança, e graças a Deus por isso, e nós estamos aqui. Eu lembro de a minha esposa vir a este lugar, grávida da Rebeca, Deus usar pessoas sobre a gestação dela, falando algo profético sobre a vida da Rebeca, e Deus cumprindo todas as coisas. Então eu também faço parte dessa história. Ver o pastor Mário, que sempre usava uma expressão, minha casa é sacerdotal, e eu dizia, a minha também, a minha também. E hoje eu posso ver os meus filhos servindo no altar junto comigo. Vejo a projeção de toda a família, os ministros. Isso muito me alegra. Isso muito me alegra. Só tem uma coisa que me deixa um pouco preocupado. Nós estamos ficando velhos. Mas eu prefiro dizer experiente. Há quem diga, quando pastor, o senhor vinha aqui, o senhor tinha um cabelão, tinha até mullets e tal. Pois é, aquele tempo passou. Aí a gente inventa, deixa a barba, que é para ver se dá uma melhorada. Mas Deus é bom. Eu costumo dizer, você lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos. Queridos, sem mais, abra sua Bíblia comigo, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 12. É um texto bastante conhecido. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, que aqui estão comigo. Aliás, eles sempre estão, né? Dificilmente você vai me ver sozinho. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 12. Eu orava a Deus pedindo um texto para esta noite. Embora um texto bastante conhecido, mas Deus me trouxera esse texto e me deu um tema. Uma igreja triunfante. 21 anos não é 21 dias, 21 meses. Então nós vamos falar sobre uma igreja triunfante. Verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles, não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim?
está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E esses ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Feche os seus olhos, oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno e poderoso, eu te louvo, ó Deus, por este momento. Meu Deus, fala conosco de modo que o teu nome seja glorificado. O teu servo com muito carinho já me colocaram em tuas mãos, mas após ler a tua palavra, mais uma vez eu lhe peço, fala conosco, ó Deus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Podei-vos já sentar. Queridos, como eu disse a princípio, eu quero pensar convosco dentro do tempo que tem, regido pelo tema, uma igreja triunfante. Uma igreja triunfante. Eu vou contar até 3, vou pedir para você repetir, tá bom? Isso é pedagógico, é só para a gente gravar, sair daqui batendo no peito, dizendo assim: eu faço parte de uma igreja triunfante. Tá bom? Então, o tema da mensagem, uma igreja triunfante. 1, 2, 3. Eu sei que você não jantou, mas dá para melhorar, dá para ficar melhor. Vamos lá? 1, 2, 3. Meu Deus, agora esse irmão do lado vai pagar uma pizza para você, eu tenho certeza. Você podia ter dado um glória, pelo menos pela fé, né, irmão? Pelo menos pela fé. Deus usa a fé. Queridos, quando eu falo de uma igreja triunfante, nós precisamos entender que quando nós falamos igreja, nós estamos falando sobre o eclésia, ou seja, os tirados para fora, aqueles que foram chamados para fora com um propósito. Quando eu falo sobre igreja, eu não estou falando de prédios, eu não estou falando de organização, mas quando eu falo sobre igreja, eu estou falando de organismo, o corpo místico de Cristo, o corpo vivo, a igreja atuante de Deus na terra. Nós estamos comemorando 21 anos de história. E para chegar a 21 anos, irmãos, quanta coisa nós passamos, quanta coisa nós enfrentamos. A grande questão é que as pessoas que lhe veem, eles querem lhe medir pelos seus resultados, mas não querem observar o processo, a trajetória que você trilhou até ter aquilo que você tem. E muitas das vezes nós dizemos assim: que injustiça, olha como eles estão, olha como ele está, que injustiça. E eu costumo dizer que essa ideia de injustiça, ela é muito subjetiva. Por quê? Porque muitas das vezes, quando eu vejo todo mundo passeando, todo mundo celebrando, e eu tenho que me esconder para estudar, eu não posso sair de casa, aí eu olho e digo assim: meu Deus, que injustiça, todo mundo lá comendo pizza, saboreando, e eu aqui tendo que estudar. Mas aí depois que eu passo na prova, aí eu estou me informando, aí alguém que estava festejando olha para mim e diz assim: que injustiça, ele passou e eu não. Percebe que é subjetivo? Então as pessoas querem medir o seu resultado, mas não querem ver o processo que você passou. Eles querem ver o Samuel que você tem na mão, mas não enxergam as lágrimas que você derramou diante do altar. Alguém dizendo que você estava bêbado, alguém dizendo que você estava perturbado. Quando vem você com Samuel, querem o Samuel, mas não quer passar o processo que você passou. Então pensar sobre uma igreja triunfante é pensar sobre as marcas que essa igreja tem. Você é essa igreja. Queridos, o texto que nós lemos, há um pano de fundo para nós entendermos. Jesus, ele volta novamente para Cafarnaum. Quando você atenta ao contexto, o contexto vai nos informar que Jesus não pode ali fazer muitos milagres em Nazaré por conta da incredulidade. Jesus então volta para Cafarnaum
E Cafarnaum vai se tornar aquilo que nós chamamos de uma base ministerial do ministério de Jesus. Cafarnaum, Jesus vai realizar muitos milagres. Você vai ver que grandes coisas acontecem em Cafarnaum. O que chama a atenção é que Jesus estava em uma casa. E quando Jesus vai para esta casa, a Bíblia diz que uma grande multidão vai para lá. E o texto que nós lemos, se você lê em Lucas, Lucas vai dizer que ele ensinava a palavra. Logo, Jesus está numa casa e nesta casa ele está instruindo, pregando a palavra. Há uma grande discussão acerca de quem seria essa casa. Há escritores que afirmam que a casa era de Pedro. Outros dizem que não, que a casa era uma casa que possivelmente poderia ser de Jesus. E você tem autoridades que falam sobre isso, como o Dr. William Hendricks ou o Dr. Enéas Tonini, que divergem opiniões. Verdade é que a importância não está de quem é a casa, mas a importância está em quem é que está dentro da casa. E a Bíblia diz que quem está dentro da casa é Jesus. Aqui eu aprendo duas lições. Qual é, pastor? A primeira coisa, quem tem que me motivar a ir à casa é saber que Jesus está lá. A Bíblia diz que a casa está cheia. E qual é a segunda lição? O que enche a casa não é o último pastor de renome. A gente se engana com essas coisas. O que enche a casa não é o último popstar gospel, não. O que enche a casa é quando alguém ouve falar: Jesus está na casa. Pastor, o que eu tenho que fazer? Quer vencer 21 anos? Jesus tem que estar na casa, senão você não passa nem do primeiro. Jesus precisa estar na casa. É interessante, eu disse que ia pregar sobre uma igreja triunfante. O texto vai nos falar que entra em cena 4 homens. E por que eu quero chamar eles de igreja? Porque eles são anônimos. Eles aparecem em cena. E a Bíblia diz que esses 4 homens, eles estão indo também para a casa aonde Jesus está. Eu costumo dizer, irmão, que é interessante porque mesmo no contexto que nós tínhamos na época, nós não tínhamos as mídias como nós temos hoje. Você não tinha um rádio, você não tinha televisão, você não tinha o Zap, você não tinha Instagram, você não tinha nada disso. Mas quando Jesus chegava no lugar, o negócio enchia, a coisa fervia. E eu fico me perguntando como é que eles conseguiam esse feito se não tinha a internet que a gente tem hoje. Aí eu lembro que o correio da época funcionava mais ou menos assim, era o mensageiro, era o boca a boca. Um ia passando dizendo assim: ó, Jesus está aqui. Aí o outro dizia assim: Jesus está aqui, Jesus está... Não, você não entendeu, vou continuar até você entender. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. A notícia correndo, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, deixa a notícia correr pela tua boca. Jesus está lá, Jesus está lá, Jesus está na casa, Jesus está na casa. Eu fico pensando, na minha humilde maneira de pensar, que quando esses homens decidem ir para lá, e o que os motiva a ir é saber que Jesus está na casa, a pergunta que eu lhe faço é retórica: o que te motivou a vir aqui hoje? O que tem nos motivado? Pastor, é para ver a minha namorada. Isso é bom, mas Jesus tem que estar em primeiro. Mas é para ver o meu amigo. Mas Jesus precisa estar em primeiro. Quero dizer, interessante que eu penso que a notícia corre mais ou menos assim. Você sabe quem está aqui numa casa aqui próximo? Assim, quem? Aquele lá. Disse, mas quem? Aquele. Qual? Aquele que o mudo falou para o surdo, que o cego viu o paralítico andar. Vou falar de novo. Você sabe quem é que está aqui na casa? Você sabe quem é que está aqui próximo? Assim, não sei, rapaz. Aquele, qual? Aquele que o mudo falou para o surdo, que o cego viu o paralítico andar. Eu sei que tem gente que está com carinha de ué, assim, tipo, aquela carinha de ué, assim, né?
Deixa eu te explicar de um jeitinho mais simples e pentecostal. Sabe quem está na casa desse irmão? Aquele que por onde ele passa, o mudo fala, o surdo ouve, o cego enxerga, o paralítico fica de pé. Ele está na casa. Eu tenho uma boa notícia. Quando eu cheguei aqui, eu senti a presença dele. Quando eu cheguei aqui, eu senti que ele está na casa. Quando o pastor louvou, ele está na casa. Quando o ministério de louvor cantou, disse, ele está na casa. Quando o Vitor falava, eu senti, ele está na casa. Meu irmão, ele está na casa. Ele está na casa. Mas a Bíblia diz que esses 4 homens, quantos homens? 4. Esses 4 homens, eles estão correndo para a casa onde Jesus está. E agora eu quero chamar eles de igreja. Eu estou falando sobre uma igreja triunfante. Esses 4 homens representam a igreja. Olha que interessante, eles estão indo para a casa aonde Jesus está. Só que no meio do caminho existe alguém que está em cima de uma maca. Alguém que está travado, alguém que não vê a sua vida nem ir para frente e nem para trás, alguém que paralisou por conta de uma enfermidade, alguém que travou, viu seus dias travarem. E aí eu fico pensando, olha os 4 como igreja, vamos lá, Jesus está lá, de repente eles param e vê alguém em cima de uma maca, e eu disse que eles são a igreja. Olha que interessante, eles param e olham. E aí eu disse que é uma igreja triunfante. Qual é a primeira marca de uma igreja? A primeira marca de uma igreja é o amor. Eles param e olham. Eu fico pensando, não vai procurar que não está escrito, é uma conjectura e pensar, pode? Eu fico olhando e de repente olha assim, rapaz, a gente consegue chegar, mas e ele? Não. A gente consegue ir aonde Jesus está, mas e ele? Não. Então, como igreja, o amor começa a se manifestar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a primeira marca de uma igreja triunfante é o amor. Por que o amor, pastor? Porque a necessidade faz eu orar por mim mesmo, mas só o amor faz eu orar por outro. A necessidade faz eu buscar por mim, mas só o amor faz eu buscar por outro. A necessidade faz eu levantar de madrugada por mim, mas só o amor faz eu levantar de madrugada e orar pelo outro. Por que a marca de uma igreja triunfante é o amor? Simples, porque ela está baseada na entrega. Querido, você lembra daquele hino? Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu. Porque esse hino fala do que? De uma entrega. E aí, a marca de uma igreja triunfante, eu não faço por aquilo que ele pode me dar. Porque quem olhava o paralítico dizia assim, ele não pode me dar nada, ele não tem nem para ele. Mas nós vamos, porque nós amamos. É o amor que nos move, é o amor que nos motiva. Ei, se você estiver aqui só para ficar rico, desculpe, irmão, você não vai aguentar muito. Se você estiver aqui só para se promover, não vai aguentar muito. Se você estiver aqui para ter o teu nome no cartaz, não vai durar muito. Mas se você está aqui porque ama, se prepara. Vai ter 21, vai ter 22, vai ter 23, vai ter 100 anos. E o amor ativo de Deus no meio da igreja. Só o amor faz eu parar e olhar e dizer assim, bom, vamos voltar lá? Vamos. São igreja. Eles estão pegando alguém que não pode ir sozinho até Jesus, mas eles vão dizer assim, nós vamos levar. Se você não enxergar a igreja nisso aí, eu não sei o que você enxerga, irmão. Talvez alguém olhe e diz assim, mas e aí a gente vai ganhar o quê? Assim, rapaz, você quer ganhar o quê? Só o fato da gente poder levar alguém até Jesus, esse é o maior presente que nós como igreja podemos ganhar. Eles estão indo. Primeira marca de uma igreja triunfante é o amor. Mas pastor, eles como igreja estão indo. Mas uma igreja triunfante tem ainda uma segunda marca.
Qual é essa segunda marca? A visão. Como assim, pastor? Deixa eu dizer uma coisa. Uma igreja triunfante não anda por vista, mas anda por visão. Qual que é a diferença? Vista está ligado ao globo ocular, ao aparelho da visão. Vista enxerga o que está diante, visão enxerga o que está por trás. Vista enxerga o problema, visão enxerga a possibilidade. Vista enxerga não tem jeito, visão enxerga Jesus dentro de uma casa e diz: se chegar em Jesus, tem jeito. A visão de uma igreja triunfante, ela não olha o aqui e agora, ela enxerga o que ninguém vê, ela enxerga lá na frente. Então esses quatro estão movidos por amor, sim, mas eles têm visão e eles conseguem enxergar Jesus dentro de uma casa. E eles estão dizendo assim: eu tenho certeza que quem vê ele assim não imagina que se chegar em Jesus a história dele pode mudar. Se chegar em Jesus a trajetória dele pode mudar. Meu irmão, tua visão tem que enxergar Jesus. A tua visão tem que enxergar o milagre que ele pode fazer. O que nós precisamos entender? Que é a visão que move a ação. É a visão que move a ação. Por quê, pastor? Porque, querido, se eu perder a visão, eu fico estacionado. A visão alcança até onde é o seu objetivo. Existe algo que é muito interessante. Se a sua visão for clara, a missão faz sentido. Se a visão for clara, a visão faz sentido. Se a visão for clara, a missão faz sentido. Por quê? O que é a missão? É a trajetória que eu tenho que percorrer até alcançar o meu objetivo. Essa é a missão. Se você der um Google, puxar no dicionário, a missão se fala de um poder delegado a alguém para realizar algo. Ou seja, missão está falando da trajetória que eu tenho que percorrer. Então, se a minha visão é clara, a minha missão começa a fazer sentido. Eu estou falando de igreja. A igreja que tem uma visão desobstruída, que sabe onde quer chegar, a missão dele é só o processo que ele precisa percorrer para alcançar aquilo que Deus tem para a vida dele. Como assim, queridos? Eles conseguem enxergar Jesus na casa. Então qual é a missão? Vamos levá-lo, porque se chegar em Jesus a história dele vai mudar. Porque se chegar em Jesus a história dele vai ser outra. O problema, irmão, é que você só vai até onde a sua visão alcança. E uma igreja triunfante, ela não trabalha pela lógica, ela trabalha por visão. É interessante porque eu estava tomando um café com um pastor presidente de uma igreja muito linda, muito grande. E nós, após o trabalho que nós pregamos, ele disse assim: pastor, eu vou falar porque o senhor é crente, o senhor e a sua esposa acreditam. Quando Deus nos chamou para esta obra, ele fazia parte de um ministério muito grande, e Deus o chamou. E aí ele, pela misericórdia de Deus, conseguiu comprar alugar um salãozinho que era uma oficina, disse que um lugar feio, tinha um monte de casa em volta, casinhas antigas, e Deus falou com ele, disse assim: compra isso aqui. Disse assim: mas como? Sem dinheiro, sem nada. Aí de repente o proprietário veio lá, o cara da imobiliária, disse assim: ó, o proprietário ele quer vender, você não quer comprar não? Ele disse: ah, Deus, eu quero. Aí falou com o homem lá, deu preço, e foi uma negociação, e Deus foi movendo, ele conseguiu comprar, vendeu uma coisa ali, vendeu um negócio ali, e Deus foi movendo e compraram. Só que a igrejinha continuava lá naquele salão feio, e ele disse que subia em cima da laje, lá da única parte de laje que tinha, do barracão, e ficava olhando. Deus dizia para ele assim: aqui vai ser isso, ali vai ser isso, aqui vai ter aquilo e tal. E ele disse assim: pastor, se você crê, eu não sei, mas você crê que você é crente. Ele disse assim: Deus me mostrava tudo. Aí, irmão, para tu entender, ele começou a anotar tudo no papel que Deus ia dando para ele. Ele começou a escrever, anotar, medir e tal e tal e tudo, irmão. Eles construíram a igreja conforme Deus foi dando a planta para ele. Quando veio o pessoal do bombeiro para fiscalização, para aprovar, a arquiteta chegou a aprovar o laudo lá, chegou e disse assim: quem foi o arquiteto que fez isso aqui? Aí ele, meio assim, disse assim: foi eu. O senhor é arquiteto? Eu disse: não. Disse assim: pois é, está aprovado, está tudo dentro da medida.
Inclusive até aquela escada na ponta ali, o Senhor fez um limite, nem mais nem menos. Para ter uma escada ali, tinha que ser daquele jeito. Está aprovado, querido. Uma igreja triunfante tem visão. Ele não enxerga hoje, ele enxerga amanhã. Passou, não entendi, já foi liberada uma palavra aqui. Vai frutificar, vai crescer. Então continue enxergando aquilo que Deus tem para você. Se prepara, acredita na visão que Deus está lhe dando. Uma igreja triunfante trabalha por visão. O amor moveu. Mas se eu não tiver a visão, eu não sei para onde está indo. Você percebeu que tem gente que ama, quer fazer tudo para todo mundo, quer abraçar tudo e abraçar todos, mas quando se tem visão, você sabe para onde está indo. O amor é exercido, mas do jeito certo, da maneira certa, para chegar no lugar certo. Por quê? Porque quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Quem não sabe para onde está indo, não chega a lugar nenhum. Uma igreja triunfante tem visão. Os 4 são anônimos, mas sabem para onde estão indo. São anônimos, mas sabem para onde estão indo. Mas aí eles estão indo, pegam aquele moço. Qual é a visão? Chegar até Jesus. Essa é a visão. Mas aí eu quero pensar com você que uma igreja triunfante, ela tem ainda uma terceira marca. Qual é a terceira marca de uma igreja triunfante? A determinação. Pastor, o que é isso? Se fala de firmeza, se fala de persistência, ou seja, de continuidade, de perseguir aquilo que se deseja. Como assim, pastor? Porque, querido, se eu não tiver determinação, eu vou parar diante dos primeiros obstáculos. Deixa eu dizer uma coisa, a visão é boa, mas se você não tiver determinação, a visão pode morrer. Você conhece um monte de gente que tinha projetos lindos, que você sentava para conversar com ele e dizia assim: olha, eu tenho fé em Deus que eu vou fazer. Aí surgiu o primeiro obstáculo. Aí sabe o que ele faz? Desistiu. Ele parou. Quantas pessoas que tinham projetos maravilhosos, mas infelizmente essa visão se diluiu, perdeu, ele interteu, perdeu a visão, perdeu o foco. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido, se você não tiver determinação, você para. É que às vezes a gente diz assim: eu acho que não era para ser. A pergunta que eu lhe faço é: será que não era para ser ou você desistiu rápido demais? Pastor, mas é porque surgiu uns obstáculos. Olha o que Paulo diz: eis que uma grande porta me se abriu, uma grande porta eficaz me abriu, mas são muitos os adversários. Irmão, você vai ter dificuldade, você vai ter problema. E deixa eu lhe dizer uma coisa: todo aquele que deseja levar algo ou alguém até Jesus, se prepare para os obstáculos. Quem disse para você que ia ser fácil? Mas pastor, quando eu aceitei Jesus, eu pensei que ia ser só. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Irmão, diz um sábio pastor que esse é o hino que a gente canta no velório. Pastor vai cantar esse hino no velório? Morreu salvo em Cristo Jesus? Tem certeza que morreu salvo? Tem, então vamos cantar. Agora é só vitória, agora é só vitória. A prova acabou. Porque enquanto você estiver aqui, tem luta. E se você não tiver determinação, você para. Queridos, eu quero pensar com você pelo menos algumas dificuldades que esses homens, como igreja, vão enfrentar. E que se eles não tivessem determinação, eles teriam parado. Qual é o primeiro obstáculo? O primeiro obstáculo é o peso. Como assim, pastor? Peso pelo menos em 3 esferas: esfera física, esfera espiritual e esfera sentimental. Por quê? Porque quem leva a obra de Deus carrega nos braços, carrega no coração e carrega na alma. Isso é igreja. Isso é igreja. Como o primeiro peso, o peso físico. Se nós temos 4 homens e ele está numa maca, subentende que cada um pega numa ponta, não é assim? Então vamos lá, o amor.
Pô, vamos levar ele até Jesus. O amor não vê obstáculo, né? Aí a visão disse assim: Jesus, cara, se a gente chegar, tudo isso é lindo, mas se eu não tiver determinação, eu paro. Vamos. Pega cada um uma ponta. Primeiro obstáculo, o peso. Rapaz, se eu soubesse que era pesado assim, eu não sei se eu tinha tido a ideia, não. Se eu soubesse que ser pastor era cansativo assim, não sei se eu tinha entrado no ministério, não. Se eu soubesse que aceitar o chamado de Deus era pesado assim, não sei se eu tinha aceitado, não. Porque meus planos eram ficar lá no fundo, lá sentado, dava a glória, terminou o culto, eu ia para casa. No dia que fosse feriado eu ia passear, no dia que tal, mas é pesado assim. Se eu soubesse que era pesado assim, eu não tinha aceitado. Como o Vitão diz, né, Vitão? Tem hora que a gente está cansado, diz, meu Deus, comecei agora e já estou cansado. Tem hora que cansa. Quantas das vezes você não entra aqui e diz assim: hoje eu vim só pela graça, hoje está doendo cabeça, está doendo as costas, está doendo os pés, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o teu trabalho não é vão no Senhor, porque você é igreja. Ei, há uma palavra liberada para nós: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se prepara para voar com asas como de águia. Você crê que Deus renova as tuas forças? Então receba a unção de Deus aí que penetra no teu físico. Essa unção que arranca essa dor, que arranca esse cansaço. O bálsamo de Deus que vem sobre a tua vida, trazendo ânimo, trazendo vigor. Existe o peso físico, irmão. Quem nunca se cansou, que atire a primeira pedra. A gente cansa, mas se você não tiver determinação, você para. O peso na esfera espiritual. Você percebeu que tem dia que parece que o céu está de bronze? Você olha para o lado, o irmão está chorando. Você olha para o outro está se alegrando. Você diz assim: Jesus, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada aqui. O senhor não virou a chave aí não hoje? E aquele peso, parece que você olha e diz assim: meu Deus, o que está acontecendo? Por que esse peso? Você dobra o joelho, em vez de orar você dorme. Você pega a Bíblia para ler e quem vê pensa que você está no mistério. Esses dias eu acordei assustado, a Bíblia caiu no peito. Eu disse: oxe, não está acontecendo. Um peso que você não sabe de onde. Mas se Deus fosse abrir os nossos olhos espirituais, nós veríamos a batalha que não tem se levantado contra a nossa vida. O inimigo está tentando de tudo quanto é jeito para te parar. Tem tentado de tudo quanto é jeito para parar o teu ministério, para parar a tua chamada. Ele só esqueceu que você é igreja. E há uma palavra revelada sobre a igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Há livramento da parte de Deus para você. Há livramento da parte de Deus para a tua casa. Eu vim ser profeta da palavra e dizer para você: Satanás tentou te parar, ele tentou te barrar, mas você vai avançar, porque você é igreja. Alabandoria calabanchora pandaravassia, endiora pandacaiaçai. Há livramento da parte de Deus. Há uma comitiva celestial vinda ao teu encontro. Está entrando lá na tua casa agora. Deus está cortando o laço. Deus está quebrando toda obra feita. Ele está entrando lá para te dar vitória. O peso espiritual existe, mas maior é o que está conosco. Então se alegre.
Mas há também o peso emocional. E negócio de igreja é isso, a gente carrega nos braços, carrega na alma, que sente o peso, carrega no coração. Quantas das vezes você está aqui e você está dizendo: Jesus, cadê fulano? Fulano faz uns 3 cultos que não aparece. Aí está todo mundo cantando: entra na minha casa, entra na minha vida. E você diz: Jesus, fulano chegou já 8h30, ele não falta culto. Aí o peso no coração dele: será que está tudo bem? Porque a gente carrega no coração. Isso é ser igreja. Queridos, e quantas das vezes você está aqui e está vendo o ministério de louvor cantando, dizendo assim: Senhor, era para o meu filho estar lá, cadê ele? Onde é que ele está? Deus, era para minha filha estar aqui, onde é que ela está? Aí você olha os obreiros, os varões cantando, e a irmã diz assim: Deus, eu quero meu esposo ali. Aonde é que ele está? A gente carrega no peito, mas há uma palavra para você, igreja: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ei, descansa, consagra tudo que você faz ao Senhor, e os teus planos serão bem sucedidos. Deus está indo ao encontro daquele que você está orando. Ei, você é a igreja, você está orando por alguém, não está? Jesus está visitando ele lá, então descansa, adora aqui, exalta aqui, porque enquanto você adora, Jesus está visitando lá. Enquanto você louva, Jesus está tocando lá. A gente precisa entender que isso é ser igreja. Eu lembro de um testemunho bem simples e até engraçado no meu irmão. A gente foi criado na igreja, mas como o Vitor disse, chega uma hora, né, que parece que você se empolga, e a gente, as amizades e tal. E eu, graças a Deus, eu nunca fui assim de ir para balada. Mas meu irmão chegou para minha mãe e disse assim: mãe, eu vou para o salão com os meus amigos, vou para a balada. Aí minha mãe disse assim: eu não criei vocês para ir na balada, mas enquanto eu pude, eu levei vocês para a igreja. Mas se agora é de maior, eu não posso te impedir. O meu desejo é que você não vá. Não, mãe, eu só vou para conhecer. Meus amigos vão direto. E tinha a moçada da rua que a gente jogava bola, e os meninos chegavam um determinado dia, ia para a balada. E aí disse: mãe, eu vou. Ela disse: você vai? Então tá. Quando ele saiu de casa para ir, ela foi e dobrou o joelho do lado da cama. Disse: Deus, eu não criei meus filhos para balada. Deus, eu não criei os meus filhos para viver no salão. Deus, eu não criei os meus filhos eu criei os meus filhos na tua casa. Enquanto eu pude trazê-los, eu trouxe. Mas agora, Senhor, vai aonde eu não posso ir. Ele foi uma, foi duas, depois ele chegou, e eu lembro como se fosse hoje. Ele disse: mãe, eu não vou mais não. Disse assim: por quê? Mãe, eu vou para balada, não tem uma menina que olha para mim. Eu vou para as igrejas, as meninas tudo me paqueram, mas eu vou para balada, eu fico com os meus amigos bebendo a noite inteira, tudo bêbado do meu lado, e ninguém olha para mim. Disse: eu não vou mais não. Mal sabia ele que minha mãe disse, de joelho dobrado, dizia assim: Deus, cega todo mundo, não deixa ninguém ver ele não, não deixa ele se empolgar lá não, não deixa ele gostar. Ei, você é igreja, está trazendo alguém no peito, Deus vai visitar lá. Deus vai visitar lá. Calabandarás. Ayudere abandone pasuite calabandone pakawase. Sharamandoria patarabando komonto kopata yakanda yakanda. Shimiti orapanda yasai. Deus vai entrar com libertação. Deus vai entrar com libertação. Você é igreja. 21 anos tem história, irmão. Ninguém sabe o que você passou até chegar lá. Todo mundo quer ver os seus resultados, mas ninguém quer ver a sua trajetória. Quanto peso você não carregou. Segundo obstáculo que eles, se eles não têm determinação, eles param. Qual é esse obstáculo? A multidão. Queridos, observe que o texto vai dizer que eles se dão de frente com uma grande multidão. Existe algo interessante na Bíblia Sagrada, que todas as vezes que alguém gostaria de se aproximar de Jesus, teria que enfrentar uma multidão. Bartimeu,
Zaqueu, a mulher com fluxo de sangue. E aí eu me pergunto, a multidão é um problema para nós chegarmos até Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você vai perguntar para alguém que não veio em nenhum dia de congresso. Diz, meu filho, por que você não veio? Diz, pastor, me perdoa, mas eu estava enrolado com uma multidão de coisas para fazer. Por que você não foi no culto ontem? Pastor, eu tinha uma multidão de trabalho para resolver. A multidão sempre vai sair à nossa frente. Se você não tiver determinação, você para. Querido, nunca vem te visitar no dia que você diz assim, hoje eu vou para o culto, a visita chega. É multidão. As multidões sempre vão surgindo. Tem outra multidão também, posso falar sim ou não? Sim. Multidão da frescura. Pastor, tem essa? Tem. Vai para o culto hoje? Não sei. Não sei se sou eu. Não sei se é a igreja. Não sei, mas sabe assim, não está mais como antes. Não está mais como, não sei. Eu não sei nem te falar. Eu sei. É multidão. Que multidão? Da frescura. Por quê, pastor? Já pensou se ele estivesse na cruz, lá no jardim orando? Ele ora, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua. Mas já pensou se fosse igual você? Não sei. Sei se eu morro. Sei se eu não morro. Sei se vale a pena. E se lá na frente ele não quiser me adorar mais? E se lá na frente ele não quiser me buscar mais? Sabe o que eu acho lindo? Que João 17, oração sacerdotal. Pai, eu te louvo por esses que tu me deste, e te louvo por aqueles que o Senhor ainda vai me dar. Ele enxergou a você, enxergou a mim. E quando ele foi para a cruz, ele foi sem hesitação, disse assim, Pai, faz a tua vontade. Hoje você está aqui porque ele te resgatou. Você é a igreja. Então rompe a multidão. Eu imagino os quadros dizendo assim, multidão, sai da frente, porque nós vamos passar. O alvo é Jesus, o objetivo é Jesus. Sai da frente, multidão. Rompa a multidão. Mas ainda há um terceiro obstáculo. E esse terceiro obstáculo, ele não aparece no texto por referência, mas por inferência. Porque o texto vai dizer que havia tanta gente que não havia lugar nem junto à porta. Então, pastor, qual que é esse terceiro obstáculo? Se uma igreja não tiver determinação, ela para. Eu chamo esse terceiro obstáculo de más notícias. Imagina uma cena comigo, os quatro levando a maca e para a multidão, dá licença, mas não, dá licença. E de repente vem alguém e diz assim, escuta, vocês podem até passar por nós, mas não queria desanimar não. Mas não tem lugar nem junto à porta. Você percebeu que todas as vezes que você está num propósito, tem sempre alguém com uma má notícia? Você percebeu que quando você está naquela pegada, você diz assim, não, agora vai. É tipo acampamento da igreja. Não, você vai ver, vai ser profético. Deus vai bradar, não vamos levar, vai encher o ônibus. Aí levanta alguém e diz assim, estou jogando praga não, mas eu acho que vai chover. É dia 2 de novembro? Então é finado, sempre chove. Sempre chove. Você conhece alguém assim, pelo amor de Deus, não aponta não, para não ficar chato. Quer dizer, você está no propósito, está dizendo assim, não, eu creio, Deus vai mover as águas. Não, eu vou prestar o vestibular, eu vou entrar lá. E alguém diz assim, não queria desanimar não. Mas é tão difícil. Eu tentei, não consegui. Fulano tentou, não conseguiu. Tem sempre alguém para te desanimar. Queridos, tem sempre alguém com as más notícias. E se você não tiver determinação, você para. Tem alguém que diz, agora vai sair. Irmão, eu estava ministrando no seminário, aí só vi as irmãs lá, e tinha uma irmã lá que era meio desesperada. Aí todo mundo diz, graças a Deus encerrou a pandemia. Então, mas está vindo outra variante aí. Irmão, aí o irmão está do meu lado e disse assim, tá vendo aí? Eu quero saber de variante. Eu estou em Deus.
E a gente, como professor, tem que ficar lá interagindo entre um que está desesperado, com medo de morrer, e o outro que está com tanta fé que, se deixar, ele dá em um na frente dele. Isso é igreja. Isso é igreja. Você recebe um no gabinete e está assim: ó céus, ó tristeza. Aí saiu ó céus, ó tristeza. E entra o outro assim: pastor, estou com um negócio aí, o negócio vai bombar. Negócio... É assim. Se eu não tiver determinação, eu paro. Queridos, imaginam uma cena comigo. Nós estamos dentro do texto ainda, estou fugindo não. Eu disse que os 4 representam a igreja. E ninguém é igual, não é verdade? Aqui na igreja ninguém é igual. Então vamos pensar que, à luz da psicologia, ao pensamento freudiano, vamos pensar que nós temos nos 4, nós temos um colérico, nós temos um melancólico, um fleumático e um sanguíneo. Imagina a cena. Os 4 levando o paralítico, cada um segurando uma ponta. Aí vem a má notícia, diz assim: ó, vocês até romperam uma multidão, mas nem adianta, não tem lugar junto à porta. Imagina quando a notícia bateu. Olha o sanguíneo. O sanguíneo é aquele que de repente sobe um calorão, fica meio vermelho. Ele está rindo, ele é muito sorridente, mas daqui a pouco ele muda, virou a chavinha. Imagina o sanguíneo: quer? Peraí, põe ele no chão, põe ele no chão. Aí solta a marca do homem. Olha o sanguíneo. Não acredito. Carregamos. E agora não vai dar em nada? Se o sanguíneo está assim, explodir, imagina o melancólico. O quê? A gente não vai conseguir mais não. Deu ruim. Sério. Que notícia. O meu pai. Tem assim uns na igreja, não tem não? E o fleumático? O fleumático, irmão, é aquele calado. O mundo está caindo, ele fala com a sobrancelha. Já viu? O povo diz assim: ó, faz alguma coisa. Ele faz assim. Você viu como a coisa está vindo? Agora, o que nós vamos fazer? Aí ele faz assim. É igreja. Isso é igreja. Se nós temos um fleumático calado, aí nós temos um colérico. E colérico é complicado, irmão. Por quê? Porque se ele for cheio do Espírito Santo, ele é uma bênção. Se não for trabalhar com ele, é complicado. Complicado. Mas vamos pensar que esse colérico, eu estou falando que é a igreja, então ela é crente, cheio do Espírito Santo. Então eu penso que o colérico diz assim: o quê? O que está acontecendo? Ah, você não viu aí o sanguíneo? Tem jeito, já era. Aí eu penso que o colérico olha e diz assim: eu não sei vocês, mas eu não carreguei o peso que carreguei para chegar e desistir assim não. Eu não trombei com quem eu trombei na multidão para chegar aqui e desistir. É mais ou menos assim. Eu não tenho 21 anos de história à toa para parar aqui. Aí eu penso com o sanguíneo e diz assim: a gente faz o quê? Eu estou com uma ideia aqui que eu acho que é meia maluca. Aí o sanguíneo diz assim: fala, que tal se nós levarmos ele pelo telhado? Aí o sanguíneo diz assim: você tem razão, é maluca. Aí o melancólico diz assim: e se der certo? Fleumático, calado estava. Vamos dizer que ele falou, vai. Vamos, faz de conta que agora ele falou. De repente ele deu aquela olhada e disse assim: não custa tentar. Pastor, o que o senhor quer dizer? Igreja. Qual é a 4ª marca de uma igreja triunfante? É uma igreja que não desiste, mas busca a direção. A 4ª marca de uma igreja triunfante é uma igreja que não desiste, mas busca a direção. Como assim, pastor? Deixa eu lhe dizer uma coisa: não deu de um jeito, a gente tenta de outro. Não deu de uma maneira, a gente tenta de outro. Deixa eu lhe dizer uma coisa: uma igreja triunfante, ela muda estratégia, mas não muda a visão. Uma igreja triunfante, ela muda estratégia, mas não muda a visão. A visão é chegar até Jesus. A gente muda estratégia,
estratégia, mas não muda a visão. 21 anos é história. Se for necessário, a gente muda a estratégia, mas a visão continua a mesma. Tem gente que não entende isso. Tem gente que não compreende isso. Imagina os 4. Pega o moço de volta. Vamos. E aí, nós estamos falando das casas na Palestina. Você precisa entender uma coisa: as casas na Palestina não eram 2 andares. Elas tinham escadas laterais. E o telhado era usado para espalhar o grão. E esse telhado, ele funcionava com terra batida, aproximadamente 30 centímetros de terra batida, entre ramos, galhos. Isso ficava uma espécie de uma laje pré-moldada. Então, depois de seco, ficava uma laje, mas era fácil de destelhar. É interessante que o grão muitas das vezes era espalhado no telhado para secar. Agora imagina a cena: se a escada é lateral, a porta está aqui, e eles estão pegando o moço e saindo da direção da porta, e alguém está olhando e está dizendo assim: desistiram. Aos quais assim, você que pensa, mudamos a estratégia, mas não mudamos a visão. Mudamos a estratégia, mas não mudamos a visão. Tem gente que está pensando que você recuou. Não, é só uma estratégia para chegar mais rápido onde você precisa. Tem gente achando que você deu para trás. Não, mudou a estratégia, não mudou a visão. Vai chegar. Não deu certo de um jeito, pastor, Deus vai dar outra estratégia. Não deu certo de uma maneira, Deus vai dar outra, e você vai ver que vai ser mais rápido do que você imaginou. Vai ser mais rápido do que você pensou. Deus está colocando uma estratégia na tua mão. Vai chegar mais rápido. Pelo caminho da multidão teria que romper muita gente, mas Deus está colocando um caminho de escape. Te prepara para viver um milagre. Alabandoria calabancho, rabando como um decavasto e quepau, endiorabando como dia caia, sébia sai. Deus está dando estratégia. Eles estão indo, irmão. Mude a estratégia, mas não mude a visão. Eles estão buscando uma alternativa. E acredita, irmão, Deus está criando um caminho novo. Busca os relatos bíblicos nos evangelhos e procure alguém que tenha levado alguém até Jesus pelo telhado. Não tem. Sabe qual é o nosso problema como igreja? Nós nos apegamos aos métodos. M. Bodes, um morador do século 17, se não me falha a memória, ele diz assim, que Deus unge homens e não métodos. O métodos tem o seu tempo e o seu momento. Problema nosso como igreja é que alguém usou um método lá, disse assim, eu vou usar também. O outro usou lá, eu vou usar também. A gente só esquece de uma coisa: quando eu dobro o joelho, Deus me dá algo fresquinho, algo novo, uma direção. Pastor, o senhor está pregando contra método? Não, eu disse que tem o seu tempo e o seu momento. Mas se tem uma coisa boa, essa igreja que ouve a voz de Deus. E quando Deus sopra, não, filho, vai pela porta não, vai pela escada. Vai pela porta não, vai pela escada. Sabe o que é isso? Estratégia de Deus. Eu não sei se você crê, mas Deus está te dando estratégia. Deus está dando direção. Eles estão indo, aí eles vão levar pela escada. E ir pela escada tem um mistério. Quem já fez mudança aqui carregando pela escada? Deixa eu ver, você já carregou peso aqui na escada? Deixa eu te dar um toque. Se servir para você, você pega. Se lhe convidarem de novo, tiver que carregar uma geladeira, alguma coisa pesada na escada, vai na frente. Carrega na frente. Não carrega atrás não. Você assim, por quê, pastor? Porque o peso fica todo para quem está atrás. Eu brinco, irmão, que quem carrega na frente, carrega de costas. Quem está na frente aparece primeiro, os primeiros degraus. Enquanto você já chegou lá em cima, tem alguém assim, para de brincadeira, rapaz, vai logo, para, não ri não, vai. Você sabia que na caminhada de igreja tem alguém que tem que segurar o peso atrás?
Sabia disso, que na jornada para levar alguém até Jesus ou algo até Jesus, tem que ter aquele que segura atrás. É por isso que de vez em quando você diz assim: meu Deus, parece que o peso está todo nas minhas costas. É por isso que tem hora que você diz assim: Senhor, parece que tudo fica aqui em mim. Lá na tua casa você diz assim: Senhor, se eu não disser para orar, ninguém ora. Lá na sua casa você diz assim: Deus, se eu não falar para ir para o culto, ninguém vai. Deus, parece que só eu luto pelo meu casamento. Deus, parece que só eu luto pelo meu lar. E tem hora que você diz assim: sabe de uma coisa? Eu vou largar de mão. Mas eu tenho uma pergunta do Espírito Santo para a tua vida: se você largar, o que vai ser? Se você abrir mão, o que vai ser? Pastor, o que o senhor quer dizer? Se Deus te colocou nessa posição porque Ele sabia que podia contar com você. Se Deus te levantou como coluna dentro da tua casa, Ele sabia que podia contar com você. Se Deus te chamou como coluna dentro do ministério, Ele sabe que pode contar com você. Então, pelo amor de Deus, segura firme e aguenta. Por quê, queridos? Porque essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o peso de glória que a nós há de ser revelada. A tua casa vai ser uma bênção, a tua família vai ser uma bênção, o teu ministério vai ser uma bênção, mas não para. Olha para alguém, diz para ela, para dizer assim: não solta não. Solta não. Eles estão indo na escada. Tem alguém que precisa desse esforço. E tem alguém nos degraus de cima que precisa de todo esse suporte aqui atrás. É por isso que Deus sabe com quem contar. Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. O problema é que tem gente que está igual Ananias e Safira. Barnabé foi louvado pela igreja porque vendeu a propriedade e entregou tudo aos pés dos apóstolos. Aí a igreja: oh, glória a Deus, que benção, o irmão Barnabé, hein? Desapegado, o cara é fera. Ananias e Safira olhou e disse assim: pô, a gente quer também estar na popularidade. Só que tem gente que quer aparecer, mas não quer pagar o preço para isso. Foi lá, vendeu, combinaram, pegou uma metadinha, um pouco ela guardou e disse assim: vai lá e diz que a gente entregou tudo, para não ficar chato, para não parecer que a gente combinou. Eu vou primeiro, ofereço, depois você aparece aqui, ó. A igreja está: oh, pastor, senti de Deus, pastor Pedro, Deus tocou no coração, vendi a propriedade, está aqui, ó, para Deus honrar o ministério. Aí o Espírito Santo falou com Pedro: é mentira. É mentira. Aí Pedro disse assim: se tu vendeste, o dinheiro não era teu. Por que você quis enganar o Espírito Santo? Olha que lindo isso. Você não está enganando a homem, você está querendo enganar Deus. Você quer aparecer sem pagar o preço por isso? Barnabé apareceu não porque ele queria, pagou o preço. E sabe o que acontece? Isso é resultado. É resultado de quem? O resultado aparece do processo que você traçou, irmão. Agora tem gente que quer o resultado sem passar pelo processo. Tá aí, ó. Eles vão recolher o teu corpo, mas pum, caiu duro. Depois vem a esposa. Vem a esposa: ah, o Mo já veio aqui? O Mo já passou? Então, porque sabe como que é, né, pastor? Mo, nós vendemos uma propriedade e está tudo aí. E pensa os moços voltando, irmão, tudo cansado. Ah, os homens que levaram o seu marido já chegaram, vão levar você também. Quis enganar Deus. Lá vai os moços assim: tomara que ninguém venha com mais gracinha hoje, que eu já estou cansado. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Faça por merecer. Não queira aparecer sem pagar o preço para isso. Queridos, eles são igreja, então eles buscam direção e não desistem. Mas eu quero pensar com você numa quinta marca. E não se preocupe, eu estou chegando ao fim. São só 120 marcas. Quase que tu peca agora, né, irmão? Faltou pouco para tu não pecar.
Você parou assim, me deu 120, ele está na quinta, Jesus amado. É que a matemática demorou, senão tu tinha pecado. Queridos, quinta marca de uma igreja triunfante. Pensa comigo uma coisa. Eles chegaram lá em cima. Agora eles estão diante do telhado. Qual é a visão? Levar o homem até Jesus. Mas pensa comigo uma coisa, irmãos. Eu comecei a mensagem dizendo que havia uma grande discussão de quem que era essa casa. Alguns escrevem que era de Jesus, outros escrevem que era de Pedro, enfim, um dos discípulos. Outros dizem que era uma casa que possivelmente Jesus alugou para ficar esse tempo, necessariamente não era deles. Discussões à parte, uma coisa eu posso afirmar sem medo de errar, que dos 4, a casa não era. Então, para mexer na casa dos outros, para destelhar a casa dos outros, tem que ter pelo menos uma quinta marca. Que marca é essa? Ousadia. Pastor, o que o senhor quer dizer? Uma igreja triunfante não pode perder a marca da ousadia. Sabe por que nós paramos de ver milagres? É porque nós paramos de ter ousadia. Sabe por que nós paramos de ver muita coisa? Deus não mudou, somos nós que mudamos. Queridos, eu fico pensando no outro, olhando assim, dizendo assim, e agora? Disse assim, agora meu filho, só tem um jeito, destelha a casa. Assim, mas a casa não é nossa. Eu disse, meu filho, eu sei, mas nós chegamos aqui, é necessário ter ousadia. Começam a destelhar a casa. Imagina o povo lá embaixo na multidão olhando assim, olha que abusado, olha que abusado. E talvez eles assim, abusado não, ousado. Continua, pastor, o que o senhor quer dizer? Tem gente que vai olhar a tua ousadia e vai achar que você é abusado. Tem gente que vai ver a tua ousadia e vai achar que você é abusado. Mas não tem problema, é a direção que Deus te deu, é o propósito, é a direção. Então continua, porque Deus vai honrar. Destelhar a casa, e para mexer na casa dos outros tem que ser no mínimo ousado. Então, queridos, a igreja muitas das vezes ela se move por ousadia. Como assim, pastor? O não a gente já tem. O não a gente já tem. Tem hora que você tem que se mover por ousadia. Quando Deus me tirou do aluguel, eu tive que ser ousado. Eu fui na pessoa que estava vendendo um apartamento e eu não tinha dinheiro, fui no banco, o banco não me dava nada. Aí eu falei para minha esposa, eu vou perguntar. Minha esposa disse, ai Jesus, falei, vamos orar. E eu cheguei para a pessoa e disse assim, eu me interesso pelo apartamento, estou até precisando de uma casa, porque é onde eu moro, a imobiliária pediu a casa. Mas eu fui no banco, o banco não me fornece nada, mas eu queria comprar o apartamento. E eu gostaria de fazer assim, ó, não se ofenda, eu disse para a pessoa, não se ofenda. Eu queria comprar direto com você, pagando todo mês tanto. A pessoa olhou para mim e disse assim, gostei. Você não deu glória porque não era o seu, né? Sabe quando você faz a pergunta e espera a cajadada? Aí a pessoa olhou para mim e disse assim, gostei. Eu só vou orar para que Deus não atrapalhe aquilo, que se Deus tem uma coisa melhor para você. A pessoa foi olhar, falou com um parente que estava em outro estado, e o parente só tinha me visto uma vez e disse assim, se for para o pastor Anderson, pode fazer, pode fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, um não você já tem. Às vezes você precisa só de ousadia. Às vezes você precisa se levantar no poder do Espírito e dizer assim, Deus, se essa é a direção, se esse é o propósito, eu vou ousar. Meu irmão, você precisa ter coragem. Se for necessário destelhar a casa, destelha a casa, mas você vai viver o milagre. Eles têm a marca da ousadia, porque uma igreja triunfante, ela não pode perder a ousadia. Ela precisa se mover no profético. Nem todo mundo vai entender, porque a Bíblia diz, irmão, quem não é espiritual não entende, não compreende aquilo que Deus está lhe movendo, mas continua no propósito. Eles então destelham uma casa, e agora eles vão descer esse moço até Jesus. E aí eles, como igreja triunfante, tem que ter uma sexta marca. Qual é a sexta marca? Eu chamo essa marca da união. Por quê? Queridos, se lá na escada tinha talvez 2 que segurava o peso maior, aqui em cima, após ter destelhado a casa, eles teriam que segurar a corda de igual para igual. Imagina uma cena comigo.
O moço está na maca. Se só 2 segura a corda e 2 não segura, a maca faz assim. Ao invés de pedir para Jesus levantar o amigo, ia pedir para ressuscitar. Porque do telhado, passou o que o senhor quer dizer? Ou você aprende a segurar a corda, ou a coisa vai ficar pior do que está. Ou como igreja você aprende a trabalhar em união, ou a coisa não vai avançar. Por que, pastor? Se eles têm 4, cada um segurando numa ponta. Quer ver uma coisa? Tem 3, vocês 3 podem me ajudar aqui? Vem aqui, meu Deus, olha que coisa linda. Faz de conta que cada um de vocês vem aqui, está segurando a ponta de uma corda. Isso, vamos lá. Nós estamos segurando a ponta. Irmão destelhou a casa. Ó que lindo. Se só eu soltar a corda, a coisa desequilibra. Se só o pastor Fábio segurar, a coisa desequilibra. Mas quando nós como igreja olhamos para o outro assim, vai, então vamos, vai, vamos, vai, vamos. Sabe o que acontece? Não está pesado para mim, não está pesado para ele, não está pesado para ele, não está pesado. Por quê? Nós somos igreja e trabalhando junto a gente chega até Jesus. Obrigado. Se você aprender a trabalhar em unidade, o milagre vai acontecer mais rápido. Se você aprender a trabalhar em união, irmão. Só um segura a corda. Só um segura a corda, irmão. E na hora de ser abençoado eu quero ser também. Só um aguenta o peso. Mas olha que lindo, irmão. Eu pensei que ia pesar para mim, mas eu olhei, pastor Fábio estava segurando a corda. Pastor Fábio disse assim, isso vai dar ruim. Mas quando ele olhou, tinha um varão na retaguarda, segurando a corda. Aí o varão disse assim, agora vai pesar. Aí o outro pastor do lado disse assim, pesa não, estamos juntos aqui. Estamos juntos. E sabe quem acontece? Tem alguém que está precisando, mas tem uma igreja que está sustentando. Tem uma igreja que está sustentando. Quando eles estão trabalhando em união, chegou até Jesus. Lucas escreve dizendo que o moço desceu na frente de Jesus. Olha que lindo. A casa está cheia. Jesus está pregando. Será que o culto estava bom, sim ou não? Imagina Jesus pregando, de repente os camaradas rompem o telhado, desce com o moço até Jesus. Olha que ousadia, irmão. Imagina, tem uma igreja lá dentro e tem uma igreja lá no telhado. Às vezes a igreja lá de dentro não compreende quem é a igreja do telhado. Tem hora que nem todo mundo que está com você vai entender. Enquanto talvez eu pense que tem alguém dentro da igreja dizendo assim, nossa, que absurdo, que escândalo, meu Deus. Que escândalo. Onde já se viu destelhando? Ah, não, que falta de ética, pastor Mário. Não, isso na minha época não acontecia. Eu sou de uma época da igreja onde iam destelhar. E tem alguém dizendo assim, eu quero ver milagre, eu quero ver milagre, eu quero ver milagre, eu quero ver milagre. Chegou até Jesus. Aí o texto diz que Jesus se admirou da fé deles. Da fé de quem? Do paralítico? Não. Da fé da igreja, dos 4. Talvez lá fora alguém te apontou, mas lá dentro Jesus disse, eu gostei. Talvez lá fora alguém te chamou de doido, mas Jesus dentro da casa olhou e disse, que ousadia. Talvez lá fora alguém desacreditou, mas dentro da casa Jesus está dizendo assim, não foi em vão. Não foi em vão, meu irmão, deixa eu lhe dizer, fica com aquilo que Jesus está falando a teu respeito. Fica com aquilo que Jesus está falando a teu respeito. Jesus se admirou da fé deles. Aí Jesus olha para o moço que está na maca e diz assim, filho, perdoados estão os teus pecados. Irmão, imagina a igreja no telhado, dizendo assim, olha que Jesus já começou a fazer a obra. Qual é o propósito de levar alguém até Jesus? Não é ver Jesus tratar ele? Filho, perdoados estão os teus pecados. Mas tem um detalhe, a Bíblia diz que a casa está cheia. Mas você sabia que o fato da casa estar cheia não quer dizer que todo mundo está debaixo do mesmo propósito? Se você ler à luz do sinótico Lucas, dos evangelhos sinóticos, você vai ver Mateus narra de uma forma, Marcos e Lucas de outra. Lucas vai dizer que vieram de longe os escribas, os doutores da lei, os fariseus,
e tem uma turma ali só para ver o que vai acontecer, porque assim, a casa está cheia, mas tem gente que foi buscar um milagre, tem gente que foi ouvir a palavra, tem gente que foi só curiar, só ver o que vai acontecer. E os doutores da lei estão lá. Quando Jesus diz assim: filho, perdoados estão os seus pecados, imagina, pregador escorregou na exegese. O pregador estava bem até agora, mas olha a aplicação que ele faz. Quem é que pode perdoar pecado senão Deus? Não. Essa aplicação foi fora de contexto. Essa aplicação, e sem falar que a homilia dele deixou a desejar. Jesus, conhecendo o coração de cada um, o que eu acho lindo é que a casa está cheia e o mestre ouve o coração de cada um. A casa está lotada e o mestre ouve o coração de cada um. Você sabia que ele sabe o que você pensou aí agora? Que tu pensou assim: meu Deus, está demorando hoje, estou morrendo de fome, não vejo a hora de acabar. Olha que eu te aponto, irmão. Você dá microfone sem fio para pregador. Se eu tivesse a ousadia do pastor Fábio aqui, eu ia descer aqui. Porque quando o pregador desce, você encontra dois tipos de crente. O primeiro é aquele que está na prova, que só Jesus sabe. Quando ele vê o pregador descendo, vem em mim, Jesus, vem em mim, vem em mim. Vem em mim, Jesus, vem em mim. E tem o outro que diz assim: deixa vir em mim não, deixa vir em mim não, deixa vir em mim não. E na hora que você passa do lado dele, ele abaixa a cabeça e finge que está orando. Enquanto você não volta para o púlpito, ele não levanta a cabeça. Olha que Deus vai te pegar aí, irmão. Jesus conhecia o coração de cada um. Jesus diz assim: por que arrazoais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, ou dizer: levanta e anda e vai para a tua casa? A pergunta de Jesus não é uma pergunta sem nexo. Eles, como doutores da lei, eles não acreditavam na deidade de Cristo, de Jesus. Logo, eles entendiam que perdoar pecados era algo que pertencia somente a Deus. E quem é que poderia estar diante do tribunal de Deus para verificar se de fato aquele moço foi perdoado ou não? Então é mais ou menos assim: dizer que curou dor de cabeça, todo mundo vem com dor de cabeça. Dizer que curou isso todo mundo faz. Aí diz assim: bom, deixa eu falar uma coisa para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado. Moço, levanta, toma a tua cama e vai para casa. Ó, a igreja disse: bom, peraí, isso não é qualquer um que faz. Aí Jesus diz: só para vocês verem que perdoar pecado para mim é a mesma coisa que levantar paralítico. Perdoar pecado é a mesma coisa que tirar caroço, é a mesma coisa que abrir porta. Ele está dizendo: igreja, se precisar perdoar pecado, eu perdoo. Se precisar levantar paralítico, eu levanto. Se precisar abrir porta, eu abro. Se precisar trazer uma providência, eu faço. Porque eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Aquele moço levanta, irmão, chegou carregado e vai sair carregando. Jogou a maca nas costas. E eu fico imaginando a casa lotada. E o texto diz que não havia nem lugar junto à porta. Não dava para entrar. Mas tinha uma igreja que tinha ousadia. Tinha uma igreja que tinha união. E aí, queridos, eu quero ir para uma sétima e última marca de uma igreja triunfante. E qual é a sétima e última marca? Uma igreja que não apenas prega aos ouvidos, mas prega aos olhos. O que é isso? Uma igreja que ainda vive milagres. Qual é a sétima marca de uma igreja triunfante? É uma igreja que ainda vive milagres. Você crê que você ainda vai viver milagres? Foi o que foi cantado aqui. A resposta é que eu vivo de milagre. É que eu vivo de milagre. Agora imagina a cena. Jogou a maca nas costas. Dá licença de eu descer. No meio do povo. Não tinha lugar junto à porta. Aí ele vem assim: vocês não deixaram eu entrar, mas vocês vão ter que me ver sair. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Dá licença, dá licença. Com a maca nas costas, dá licença.
A casa estava lotada. Olha ele encostando na máquina. Dá licença, dá licença, dá licença. Aí por onde passava o povo dizia assim: nunca vimos tal coisa, nunca vi. O texto diz: ficaram espantados, ficaram estupefatos. Eu nunca vi tal coisa, eu nunca vi tal coisa. E Jesus só olhando, sorrindo assim: vai para casa, vida, vai para casa. Você acha que o culto ficou bom, sim ou não? Sim. O culto bom foi no telhado. Eu estou falando da igreja aqui embaixo. E a igreja do telhado? A igreja do telhado é outra congregação. Eu vou fazer a reconstituição do culto, tá bom? Estou encerrando, mas vou fazer a reconstituição do culto, só para tu entender. Eu queria chamar minha esposa e meus filhos: vem aqui, aí eu já encerro. A gente louva o Senhor, encerra com o hino. Ó, a reconstituição do culto, ó, presta atenção nisso, irmão. Ó, o culto acontecendo lá embaixo, desceram o moço até Jesus, reconstituição, cuidado para tu não perder, hein? Aí, desceu o moço até Jesus. Pensa comigo a cena: aos 4 assistindo o culto pelo buraco do telhado. Faz de conta que tem um lá que não enxerga muito bem, não está ouvindo muito bem. Diz assim: o que está acontecendo? Eu disse: calma, rapaz, calma. Jesus está olhando lá para o nosso amigo. Diz assim: o que está acontecendo? Jesus falou um negócio lá para ele. Diz assim: falou o quê? Jesus disse que perdoados estão os seus pecados. Aí eu penso com o outro olho assim: mas eu pensei que Jesus... Calma, rapaz, Jesus está trabalhando por dentro primeiro. Deixa de ser avexado. Você não viu nada ainda, é porque Jesus está trabalhando lá dentro. Como assim, pastor? Você não viu nenhum sinal externo ainda, porque Jesus está trabalhando por dentro. Você não viu nenhum sinal externo, porque Jesus está trabalhando dentro. Agora imagina a cena. Aí Jesus continuou falando e eles estão assistindo o culto. E está acontecendo o que agora? O que está acontecendo? Eita, Jesus está dando uma cajadada. O que foi? Tem gente que não deixa a gente entrar, em vez de cultuar, fica pensando besteira. Pega ele, Jesus. Pega ele, Jesus dando uma cajadada. E agora? Sim, rapaz, calma. Jesus olhou para o nosso amigo. E agora? Falou um negócio para ele lá. O quê? Eu não ouvi. Mas o que foi? Está se mexendo, está levantando, pegou a maca, jogou nas costas, está de pé. Ele está de pé. Imagina o culto no telhado. Jesus fez um milagre, 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 Jesus fez um milagre. Fica de pé com a permissão do pastor. Aí pensa comigo na cena. Ao paralítico indo embora, com a maca nas costas. Aos 4 descendo a escada. Aí o moço vem com a maca nas costas. Aí eu penso que o moço vem assim e diz assim: obrigado, igreja. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado, igreja, 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 por não desistir de mim. A igreja dos 4 dizendo assim: vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Ei, vale a pena, igreja, vale a pena. Diga assim comigo: eu creio, vai valer a pena. Eu sou a igreja, e a igreja de Cristo vai triunfar. Você crê que você vai triunfar? Vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia. Aguenta, filho, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Aleluia. Oh, aleluia, eu creio, Deus. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando
contigo. Você, igreja. Deus está contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. Obrigado, Senhor. Aleluia. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe tua vida. Aleluia. E te faça tão feliz, agarrado em sua presença. Cure as tuas feridas e te faça vencedor. E te dê a alegria de ver toda a tua casa derramada aos seus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. E Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Só a igreja, só a igreja. Eu tô contando contigo. Será que você pode segurar a mão de alguém? Segura a mão de alguém e diz, Deus está contando com a gente. Obrigado, Senhor. Que lindo. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Pastor Lucas, vem aqui, Pastor Lucas, vem aqui. Eu tô contando contigo. Aleluia. Olha o que Deus diz. Deus tá contando com a gente. Olha o que Ele te diz, O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. Deus diz o Senhor. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Você crê no profético? Você acredita no profético? Segura a mão desse crente aí, segura a mão dele. Segura firme, segura firme. Agora
Só tenta puxar. Os irmãos tentam puxar para a esquerda, o outro segura, tá bom? Segura, ó. Agora puxa pro outro lado e você segura, vai, puxa. Segura. Sentiu? Você sentiu? Agora olha para ele e diz assim, ó. Eu estou segurando a corda junto com você. Eu estou segurando a corda. Diz para ele, a tua vitória é a minha vitória. Diz, a tua vitória é a minha vitória. A tua vitória é a minha vitória. A tua vitória é a minha vitória. Receba de Deus, receba. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. 21 anos, uma igreja triunfante. Só quem crê nisso, aplaude a Jesus, aplaude a Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Deus te abençoe.